Boa noite, irmãos e irmãs. Parabéns a você que veio no culto, apesar da noite fria, semana fria. E o frio chegou para nós doído essa semana, não foi? Chegou chegando. Que bom que você veio. Eu sei que um terço das pessoas que estão aqui deve estar com o pijama por baixo já, né? Prevenido, chega em casa já está no jeito, né? E assim a gente vai dando jeito de se virando aí durante essa época de frio. Mas estamos aqui, cultuando a Deus, buscando juntos orientação na palavra de Deus, para a gente dar conta de servi-lo no dia a dia, durante a semana. Muito bom ter você aqui. Nós estamos conversando, meus irmãos, a respeito do tema. Pode colocar, por favor, Sabrina. Vida em Cristo. Vocês estão lembrando, né? Estamos falando sobre a vida em Cristo. E a proposta é a gente mergulhar mais na vida em Cristo. Nós falamos sobre frutificar, falamos sobre autodisciplina, a importância da gente disciplinar a nossa vida para Deus. Semana passada, vimos a importância de nós termos uma espiritualidade genuína, a gente entrar na terra prometida, entrar na vida que Deus quer viver junto conosco, e a gente não ficar perambulando no deserto, né? Vimos o convite de Deus para o seu povo lá no Antigo Testamento, que é o convite para nós hoje. Entrar na terra prometida é viver com Jesus. Vida em Cristo é uma vida na terra prometida. Mas e para a gente permanecer lá? Aí eu queria então trabalhar com vocês essa questão da disciplina. A gente falou da autodisciplina, a importância disso, e agora eu queria, a partir de hoje, enfatizar com vocês alguns aspectos das disciplinas espirituais e falar sobre isso, pensar sobre isso, repensar isso na nossa vida. Eu confesso que é um desafio falar sobre isso, porque não é o assunto que a gente quer ouvir. É um assunto assim mais difícil falar, porque disciplina requer sacrifício, requer maturidade, requer disposição, requer a gente sair do comodismo. Não é o tipo de mensagem que a gente quer ouvir. Geralmente a gente quer ouvir algo mais inspirador, mais alegre, que faça a gente sentir bem. Mas eu vou correr o risco com vocês de falar sobre as disciplinas espirituais, porque eu preciso, meus irmãos, eu preciso que você junto comigo, a gente mergulhe numa vida em Cristo mais profunda, para que a gente possa viver com Jesus, para Jesus nesse mundo, de maneira significativa, para que essa igreja seja relevante em Poços de Caldas, possa impactar a nossa cidade. Como nós vamos fazer isso se a gente não mergulhar na vida em Cristo? Não vamos. Nós vamos patinar. Então nós precisamos almejar um pouquinho mais. Precisamos almejar dar alguns passos a mais que já demos. Essa é a intenção, convidar você para a gente mergulhar mais na vida em Cristo. Então eu vou correr esse risco. Porque a disciplina, meus irmãos, ela vai nos levar a uma vida cristã mais profunda, se a gente conseguir se autodisciplinar mais e melhor na vida com Deus. A disciplina, ela é necessária. Necessária. Há um tempo atrás eu tinha o costume de vez em quando levar as meninas em algumas visitas. Levava a Ana Júlia, levava a Helena. Vocês sabem que é um risco, né? Levar a criança em visita. Mas eu assumi o risco e levava, né? E de vez em quando a Helena levantava no meio da visita e vinha e cochichava assim: papai, estou com fome. Gente, o que você faz, né? Ela cochichando assim bem baixinho para todo mundo ouvir, né? Estou com fome. A última vítima desse papelão que as meninas fizeram passar foi a dona Cida do seu Exaltino. E a dona Cida do seu Exaltino, né,
não tem mais belezinha que ela. Abriu os armários da cozinha, arrancou tudo que tinha lá e deu tudo que tinha para as meninas no meio da visita. Fui lá, as meninas já estavam comendo metade da comida da casa lá. É a hora que a gente quer ser um avestruz, né? Enfiar a cabeça na parede, no buraco, né? E tirar daqui uns 10 anos. Como é que ensina as meninas a se comportar numa visita? Tem que ir de novo. Falar, olha, não fala que está com fome na frente dos outros. Né? De vez em quando as meninas perguntavam para mim, papai, nós vamos visitar onde? Eu falava, vamos visitar na casa dos irmãos. O que vai ter de comer? Aí você já sabe que elas vão na visita por outro motivo, né? A gente vai pela pessoa, para passar um tempo, bater um papo, orar junto, ler um texto da Bíblia, elas vão pela comida. Né? Mas aprenderam, depois pararam, se comportaram melhor. Porque precisou disciplinar. E a disciplina aqui, meus irmãos, ela não é um castigo. A disciplina para nós na vida com Deus, ela não é um castigo. Ela é igual à disciplina da faculdade. Você já viu? Chega na faculdade, a gente tem que estudar filosofia. Aquele troço que escreveram não sei quantos anos atrás, que nem a pessoa que escreveu deve saber o que significa hoje. A gente tem que ler, tem que estudar. Como é que a gente estuda filosofia? Um negócio que não é do nosso interesse. Não é assim, não é aquela disciplina, aquela matéria que a gente vai buscar assim com entusiasmo. Eu vou ler filosofia. Né? A gente não entende. E parece que a gente lê de novo, não entende também. Mas por que chama disciplina? Chama disciplina porque vai forçar a gente a entrar um pouquinho naquela área. A gente vai gastar um pouquinho, a gente vai fazer uma força a mais para tentar aprender alguma coisa sobre filosofia. Com as meninas foi assim também. A gente tem que forçá-las a aprender a se comportar. Né? E na vida com Deus é assim também. A gente vai forçar a gente a melhorar numa área, num determinado assunto, num determinado aspecto da vida com Deus que a gente está precisando melhorar. E se a gente não fizer essa força, não vai. Isso é disciplina. É você forçar a si mesmo a aprender mais sobre aquilo, a vivenciar mais aquilo. E exige da gente. Exige de nós. Mas não é o castigo. Tem a disciplina do castigo, né? Cometeu um crime, vai ser disciplinado, vai ficar 6 meses na prisão. Né? Essa disciplina é a disciplina onde a gente leva a pessoa a um pouco de sofrimento para tentar lá na frente evitar um sofrimento maior. A gente faz isso com os filhos também. Deus faz isso com a gente. É a disciplina tentando mostrar que cometeu um erro, e aí a gente gera um castigo, a gente tira alguma coisa para a pessoa, o filho, enfim, reconhecer que aquilo não foi bom, e esse pequeno sofrimento vai tentar evitar um sofrimento maior lá na frente. Essa é a ideia da disciplina com relação ao castigo. Mas a disciplina que eu quero chamar você não é um castigo. É a gente forçar a se dedicar mais a algo que é importante e essencial para a nossa vida com Deus. E a primeira coisa que eu queria focar com vocês hoje, meus irmãos, é a oração. Oração. Como é que está a tua vida de oração? Há uns domingos atrás nós falamos um pouquinho sobre oração, lembrando do encontro de Jesus com Deus ali no Getsêmani, vocês lembram? Falamos um pouquinho sobre isso. Paulo até me ligou durante a semana, a gente se falou por telefone. Pastor, fiquei tão motivado a orar mais. Falei, puxa vida, que bom. Será que outros ficaram também? Então vamos falar sobre oração. Para quem sabe a gente sair daqui motivado a orar mais. E eu queria ler
um versículo com vocês. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Para a gente já entrando no tema da oração. Primeira disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual, meus irmãos? É. É algo que vai nos aproximar mais de Deus? É. É algo que vai moldar o nosso caráter como servos e servas de Deus? É. É algo que a gente precisa se esforçar para fazer? É. É algo que a gente precisa desenvolver, progredir? É. Então é disciplina espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre a oração. Lucas 6, eu leio o versículo 12, que diz assim: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Os irmãos, Jesus era um homem de oração, conversava com Deus. As orações de Jesus que nós conhecemos eram orações intensas, profundas, o que nos leva a pensar e talvez a concluir que nós não sabemos orar. E cada vez, meus irmãos, que eu estudo sobre isso, que eu leio na Bíblia sobre oração, eu vejo quão longe do ideal eu estou, quanto eu preciso melhorar. Como a gente ora pouco, às vezes até errado. Jesus, uma das orações mais famosas de Jesus que nós temos registradas na Bíblia, no Novo Testamento, é a oração sacerdotal. Vocês lembram? Evangelho de João, capítulo 17. Quem não leu, leia. Você sabia que a oração sacerdotal é uma intercessão de Jesus sobre você? Lá Jesus está orando sobre a tua vida. Você sabia disso? Lá Jesus ora pela nossa santificação, por exemplo. Jesus fala: santifica-os na verdade. Jesus ora pela nossa proteção, pela nossa segurança. Jesus diz assim naquela oração: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus orando pela sua segurança. Você sabia que Jesus orou por você? Para que você estivesse bem, seguro, livre do mal. Jesus orou pela unidade da igreja, para que nós fôssemos um, e que o mundo visse isso em nós, e conhecesse Jesus, conhecesse a verdade que veio do Pai, através da nossa unidade. Jesus orou por nós, meus irmãos. Jesus tinha vida de oração. E é lógico que Jesus é o exemplo máximo de oração para nós. Nesse texto que nós lemos, nesse versículo que nós lemos, um trecho pequeno, eu queria mostrar para você rapidinho o que aconteceu depois dessa noite de oração. Depois desse tempo que Jesus passou com Deus, conversando com Deus, a gente pode pensar: o que será que Jesus falou nessa oração? O que será que ele pediu? Aonde é que ele foi com Deus nessa oração? A gente não sabe, a gente imagina, mas a gente sabe o que Jesus fez depois que amanheceu. Depois que amanheceu, diz o versículo 13, e quando amanheceu, a primeira coisa que Jesus fez, chamou todos os seus discípulos, que não eram poucos, e selecionou 12 desses discípulos. Selecionou uma liderança, selecionou pessoas para darem continuidade ao seu ministério. Jesus passou a noite orando para tomar essa decisão, para ter a orientação de Deus, para ter a direção de Deus, para saber quem escolher, quem vai continuar esse ministério. Diz o versículo 13 aí: quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles,
os quais também deu o nome de apóstolos. E em seguida vem os nomes. Jesus não fez isso de sopetão. Jesus não escolheu a sua liderança por achismo, por adivinhação. Conversou com o Pai. Pediu orientação do Pai. E amanheceu certo de quem deveria escolher. A partir do versículo 17, começa aqui o famoso Sermão da Planície, onde Jesus junta os seus discípulos, outras pessoas, cura, ensina, admoesta, chama atenção, exorta, dá direção. Escolheu 12 apóstolos, juntou todo mundo para ensinar, para falar sobre o reino de Deus, sobre o que Deus espera de nós. Passou a noite orando, provavelmente perguntando para Deus: o que eu vou falar? O que eu digo para eles? Jesus orava, meus irmãos. Pedia para Deus orientação. Qual que é o resultado disso? Jesus impactou o mundo. Jesus mudou a humanidade para sempre. Mas ele era Jesus, mas orava, conversava com Deus. E Jesus nos inspira a oração. E eu estou trazendo um exemplo de Jesus, meus irmãos, porque para Jesus a oração ocupava um lugar de destaque. E esse lugar precisa existir na nossa vida. A oração precisa ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós levamos a oração nas rédeas da conveniência. Pensa comigo. Geralmente, por que a gente ora? Que motivos a gente leva diante do trono de Deus? Saúde, geralmente a nossa, né? Trabalho, geralmente o nosso. Filhos, geralmente os nossos. Finanças, geralmente a nossa, não é? Parece que a gente cria aqui um cubículo de oração e a gente não sai disso. A gente leva a oração muito nas rédeas da conveniência. A gente ora só por aquilo que nos convém. E eu queria chamar você para um novo nível de oração. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Sabrina, coloca o primeiro para mim, por gentileza. Meus irmãos, olha essa oração. Nós, homens altivos, não passamos de pobres pecadores, limitados e ignorantes, construindo castelos no ar e empregando 1000 artes e artimanhas, mais e mais nos afastamos de nosso alvo. Senhor, dá que olhemos para a tua salvação. Não permitas que nos apeguemos ao que é passageiro e que nos entreguemos à vaidade. Dá que em simplicidade vivamos a nossa vida, crentes e alegres, assim como as crianças fazem. Você já orou assim? Você já orou falando: Senhor, nós somos homens e mulheres altivos. Transforma-nos como as crianças são. Você já orou assim? Põe o próximo exemplo, Sabrina, por favor. Senhor de meus dias, arranca de meu peito a serpente da ambição pelo poder, que é a fonte de tantos instintos maus. Dá que eu reconheça meus próprios pecados, assim que jamais condene um irmão. Que assim o espírito da humildade, da paciência e do amor, sim, da castidade, sempre avive e alimente meu coração. Alexander Pushkin, um escritor russo. Você já orou assim? Reconhecendo que às vezes a gente tem ambições ruins? Às vezes a gente almeja o que não é bom, o que não é do agrado do Senhor.
Vamos ver um outro exemplo? Sabrina, pode, por favor? Senhor, presta atenção nessa, meus irmãos. Senhor, mesmo que nos dês a beber o cálice amargo do sofrimento, cheio até as bordas, nós o aceitamos gratos e sem tremer, pois ele vem de tuas mãos boas e amadas. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que foi morto uma semana antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Você já orou assim sobre o sofrimento? Nessa perspectiva de que se o cálice vem das mãos do Senhor, pode vir até encher, até transbordando pela boca? Quero mostrar mais um exemplo. Senhor Jesus Cristo, que vieste ao mundo para salvar os perdidos, que deixaste as 99 ovelhas no deserto para buscar a que se havia perdido. Busca-me no labirinto do erro em que me perdi. Ó bom pastor, dá que eu reconheça a tua voz e que lhe obedeça. Um filósofo conhecido, Kierkegaard. Você já orou assim, nessa perspectiva? Senhor, estou perdido. Dá que eu reconheça a tua voz. Mais um exemplo, Sabrina, põe por favor. Jesus Cristo, tua luta é nossa vitória, tua morte é nossa vida. Em tuas algemas nasce nossa liberdade. Tua cruz é nosso consolo, tuas feridas são nossa salvação. Teu sangue é nosso resgate, a herança dos pobres pecadores. Uma oração reconhecendo a salvação, reconhecendo a nossa condição, como precisamos da vitória de Jesus. Como a morte de Jesus nos trouxe vida. Você já orou nessa perspectiva? Vamos ver mais um exemplo? Deus, Santo Espírito, glorioso poder, cuja graça cria tudo em mim. Se houver algum bem em minha vida, o mérito é só teu, Senhor. Esse é um cara conhecido, Johann Sebastian Bach. Às vezes a gente nem imagina como foi a espiritualidade de homens e mulheres do passado, que intensidade de oração eles tinham. O compositor criou coisas que ainda, algumas peças musicais que ainda ouvimos nos nossos dias, tinha espiritualidade, orava. Vamos ver mais um exemplo? Sabrina, por favor. Essa eu li esses dias, meus irmãos, no meu devocional. Fiz questão de colocar aqui para vocês. Gosto muito dos devocionais do Timothy Keller porque eles terminam com uma oração. E eu estava lendo algo sobre o orgulho que nós conversamos hoje de manhã na escola dominical. Olha a oração que ele faz. Senhor, meu orgulho faz com que às vezes eu me sinta inferior e outras vezes superior. Às vezes ele me faz sentir muito medo e outras vezes me torna imprudente. Ele parece estar na raiz de muitas outras coisas erradas que acontecem comigo. Faz o que for preciso, Senhor, para diminuir o poder dele em minha vida. Meus irmãos, eu estou trazendo esses exemplos para vocês. Você vai pensar, nossa, eu não sei orar assim não. Pois eu também não sei. A questão é, meus irmãos, nós precisamos aprender. Você já conversou com Deus sobre o orgulho que de vez em quando você sente? Talvez inveja. Você já conversou com Deus sobre aquela briga com o teu vizinho? Aquele inimigo, que talvez você considere o seu inimigo, te atormenta. Você já conversou com Deus sobre ele? Talvez esse seja o nosso problema. A gente cria o nosso cubículo aqui, das nossas conveniências, que a gente sempre conversa com Deus, mas a gente não traz o resto da nossa vida para a oração. Nós precisamos trazer. E quando eu encontro essas orações de pessoas do passado, eu fico olhando e falo, puxa vida, como eu me entrego pouco na oração, como eu busco pouco, como eu falo pouco das minhas fragilidades, dos meus erros.
das minhas incompetências, das dificuldades que às vezes eu tenho em casa, dos desafios que nós temos para criar os filhos, para sermos pais, mães melhores. A gente precisa conversar com Deus sobre isso. Às vezes a gente esquece da oração, meus irmãos. A gente pega um livro de autoajuda, 2, 3, 10 livros de autoajuda, para a gente aprender a criar os filhos, mas a gente não conversa com Deus sobre isso. Estou falando que não é para usar o livro de autoajuda, pode usar. Aliás, Deus até fala de vez em quando através deles, né? Mas a gente não pode deixar a oração ser o último recurso. Se a gente está percebendo que a gente está sendo orgulhoso, vamos conversar com Deus sobre isso. Estão com dificuldade com alguém no trabalho, está pegando no pé, não larga do calcanhar, conversa com Deus sobre isso. A gente precisa levar a nossa vida para a oração, levar as nossas fraquezas, levar aquilo que a gente não consegue vencer, aquela barreira que parece intransponível, aquela fraqueza que parece que a gente não consegue se desvencilhar, sabe aquele espinho na carne que o apóstolo Paulo fala? A gente precisa conversar com Deus sobre isso. Como tem sido a tua vida de oração? É disciplina espiritual, meus irmãos? Nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos nos aprofundar na vida de oração, conversar com Deus sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sobre o que está difícil, sobre o que está gostoso, prazeroso, mas sobre aquilo que está incomodando também. Nós precisamos aprofundar nossa vida de oração. É aí que o livro dos Salmos faz muito sentido. E a gente vê ali um salmista falando, Senhor, eu estou olhando aqui, esse mundo injusto, o injusto prospera, a justiça não prospera. O salmista fala isso para Deus. Fala, Senhor, vem com a tua mão, faz justiça em nosso nome. Nós precisamos aprofundar a nossa vida de oração, levar mais da nossa vida para conversar com Deus. Deus não pode ser a última opção. A gente não pode recorrer a Ele por último, depois que a gente já foi no livro, no psicólogo, no psiquiatra, no médico, no homeopata, depois a gente vai orar. Não. Vamos conversar com Deus. Aí nós vamos lá no livro de autoajuda. Vamos continuar com a conversa com Deus. Aí nós vamos lá no psicólogo. Vamos conversar mais com Deus, vamos no psiquiatra também. Continua conversando com Deus e a gente vai lá no homeopata. Enfim, nós precisamos, meus irmãos, estreitar a nossa conversa com Deus. Como tem sido a tua vida de oração? Jesus orava, passava a noite orando, tinha um dia importante pela frente, passou a noite em oração, para escolher 12, para saber o que falar, o que fazer. Por exemplo, hoje é culto missionário. A Bíblia fala que nós somos missionários, que o Evangelho está em nosso poder e que nós temos a responsabilidade e a autoridade no nome de Jesus de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Você ora por isso? Você conversa com Deus sobre essa missão? Sobre essa responsabilidade? Pois precisávamos conversar muito sobre isso. Como, Senhor? Como eu vou falar? Aonde eu vou falar? Senhor, eu tenho uma dificuldade danada. A hora que eu vou falar, trava. Perna treme, né? Igual a Márcia aqui cantando, né? Paulo falou, perna treme. O que eu vou falar? Senhor, eu sei que eu tenho essa responsabilidade. Como é que eu vou fazer isso? Você já conversou com Deus sobre isso? Sobre a missão de levar o Evangelho adiante? Pensa comigo, meus irmãos, se nós não deveríamos travar assim, vários diálogos com Deus sobre esse assunto, e tantos outros, né, que correspondem, que dizem respeito ao reino de Deus. Enfim, quero mostrar mais uma oração. Sabrina, põe, por favor. Essa do Martim Lutero, meus irmãos. Vê, Senhor, eu sou um vaso vazio que carece ser enchido. Enche-me, meu Senhor. Sou fraco na fé. Fortalece-me. Sou frio no amor. Aquece-me. Faz meu coração arder
para que meu amor transborde, envolvendo o meu próximo. Em minha carência só há pecado. Em ti, Senhor, há plenitude de justiça. Por isso permaneço contigo. A ti não preciso dar, de ti posso receber. Olha o nível da oração do Martinho Lutero. Quero mostrar do John Knox também. Coloca do John Knox, por favor. Olha aí, meus irmãos, que tamaninho de oração. Olha o que ele fala. Ó Deus, dá-me a Escócia ou morro. Uma visão missionária. Um desejo ardente de ver o seu país, a sua nação, aos pés do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós precisamos orar por isso. Você já orou por Poços de Caldas? Pelo teu bairro? Pelo teu trabalho? Nós precisamos conversar com Deus sobre a nossa missão, sobre a nossa tarefa de ser luz. Precisamos falar com Deus. É disciplina espiritual. É necessidade a gente trocar essas ideias com Deus, meus irmãos. Pode passar mais um slide, Sabrina? Mais um. Compartilho com vocês essa frase do Tozer também, que ele diz assim, que nós precisamos orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. É por aí. É por aí. Tem uma outra frase também, Sabrina coloca aí para nós, orar e continuar orando até sentir alegria em orar. É gostoso para você orar? É prazeroso conversar com Deus? E a última coisa que eu compartilho com vocês, leve toda a sua vida na oração. Nós precisamos disciplinar nossa vida, meus irmãos, para a oração. E eu acredito que oração não é uma questão de quantidade. Orei 100 vezes no dia. Não é orando 100 vezes que nós vamos ser melhor do que quem orou 4 vezes. A questão não é a quantidade. A questão é, como é que está a qualidade da tua oração? Você conversa com Deus sobre o quê? Você já parou para ouvir Deus durante a oração? Sabia que Deus fala também? Sabia que Deus de vez em quando não fala? A gente fica até, né? Parece uma tortura quando Deus, mas é. Você sabia que quando Deus fica quietinho, não significa que Ele abandonou a gente, não? Que Ele está ausente? Não. Ele só está quietinho. Ele é Deus, né? Ele pode ficar na dele. Pode. Mas leve, meus irmãos, vamos levar a nossa vida para a oração. Vamos levar as nossas finanças. A gente tem tanta dificuldade, né, de administrar finanças às vezes. Às vezes a gente gasta tanto com o que não precisa. A gente precisa conversar com Deus sobre administração financeira. Estou descobrindo isso assim, de uma maneira muito clara. Precisamos conversar com Deus sobre isso. Precisamos conversar com Deus. Aonde é que eu vou colocar o dinheiro que o Senhor tem me dado? Como eu vou direcionar isso para ser bênção para minha família, talvez ser bênção para a vida de outros também, para o teu reino, enfim. A gente precisa conversar com Deus sobre isso. Nós precisamos disciplinar a nossa vida, meus irmãos, para a oração. É orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Então vamos orar pelo orgulho, pela mentira, se a gente tem costume de mentir. Vamos orar pela missão, pela igreja, pela comunidade que nos acolhe, pelos filhos, casamento, trabalho, administração financeira, governantes, independente se é o que a gente gosta ou se não é, pelas conversões, pela missão da igreja, pelas nossas amizades, pela escola que os filhos frequentam. Eu já ouvi tanta gente falando, nossa, eu deixo os meus filhos lá na escola e eu saio orando para que não aconteça nada com eles durante o dia. Falei, puxa vida, perdeu a oportunidade de orar pelos outros que estão lá também. Às vezes a escola tem 500 alunos, orou só por 2.
Ora por todo mundo, ora pelos professores, pela direção, pela supervisão, ora por todo mundo, leva mais gente na oração, amplia a visão da oração, melhora essa oração. Vamos orar pelo ego, pelo preconceito que às vezes a gente tem com alguém, pelas tentações do inimigo, pelo reino de Deus, pela fome no mundo, pela desigualdade, pelas eleições que estão vindo aí. Vamos orar. Vamos levar a nossa vida, meus irmãos, a nossa cidade, vamos levar o nosso país, vamos levar o nosso mundo em oração. A gente pode. Deus deu essa liberdade. Vamos então nos disciplinar mais para uma vida de oração? Feche os teus olhos, eu quero orar com você para encerrar esse momento de reflexão. Vamos falar com Deus. Pensa aí um pouquinho na tua rotina. A oração faz parte da tua rotina? Como você ora? Pelo que você ora? Como você conversa com Deus? Nós oramos em nome de Jesus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus fez uma obra maravilhosa para que a gente pudesse falar com o Pai. Não é formalismo orar em nome de Jesus. Terminamos a oração em nome de Jesus, porque o que Jesus fez por nós é grande, é maravilhoso, e nos levou direto ao encontro do Pai. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua vida disposta a disciplinar a tua rotina, o teu dia a dia, para falar com Deus mais, para levar a tua vida, problemas, dificuldades, alegrias, sonhos, enfim, para a gente ampliar a nossa vida de oração. Pai, nós não sabemos orar como convém, Pai, mas que bom que o Teu Santo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Pai. Que bom que o Senhor nos ouve, apesar das nossas faltas, carências, apesar às vezes da gente manipular a oração em nosso próprio favor. Obrigado porque a Tua misericórdia é muito maior que tudo isso, Pai. Nós reconhecemos as nossas limitações na nossa vida de oração, mas nos colocamos diante do Senhor, Pai, dispostos a conversar contigo de verdade, Pai, a colocar a nossa vida inteira nas Tuas mãos, a levar diante do Teu trono todas as áreas da nossa vida, Pai, a buscar a Tua direção em todas as coisas, Senhor Deus, não só naquilo que nos interessa, não só naquilo que achamos mais importante, talvez aquilo que estamos negligenciando, mas que o Senhor quer que a gente mude, Pai. Nós estamos dispostos também a levar diante do Senhor em oração. Amplie a nossa visão de reino, a nossa visão missionária, para que nas nossas conversas com o Senhor, a gente tenha essa experiência de Jesus, Pai, de ter tudo muito claro, o que falar, o que escolher, aonde ir, o que dizer, que essa experiência profunda que Jesus teve em oração contigo, seja também a nossa. Seja a nossa experiência também, Pai. Fala conosco, Senhor Deus. Fala conosco. Ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos, Senhor Deus, a estarmos cada dia mais sintonizados com o Senhor. Porque sintonizados contigo, vamos te ouvir melhor, vamos te entender melhor, vamos te servir melhor. Faz-nos pessoas de oração, de experiência profunda, que essa disciplina espiritual traga crescimento para nós, mais conhecimento do Senhor, mais humildade, quebrante o nosso coração, Pai. Cada um que tem uma experiência gostosa, prazerosa, alegre, de oração com o Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus.